Estudo do livro Pensamento e Vida, Emmanuel, capítulo 2, itens 2, 3, 4, 5 e 6. Introdução doutrinária. O trecho amplia a metáfora da mente como um grande escritório e detalha alguns de seus setores operativos. A doutrina espírita permite compreender essa imagem de modo profundo, porque ensina que o espírito é um ser inteligente, dotado de pensamento, vontade, sensibilidade, memória e livre-arbítrio, em processo incessante de aperfeiçoamento. Assim, desejo, inteligência, imaginação e memória não são peças soltas de um mecanismo cego, mas faculdades da alma em atividade, instrumentos de crescimento ou de perturbação conforme a direção que recebam. Ao apresentar esses setores como departamentos, o texto nos convida a enxergar a vida interior com mais lucidez. Não somos apenas impulsos confusos, nem simples reações automáticas. Há em nós uma estrutura que pode ser observada, educada e harmonizada. Esse olhar inaugura uma pedagogia do autogoverno na qual cada faculdade passa a ser vista como campo de investimento espiritual. Nível literal. O texto descreve 4 departamentos principais da mente. O primeiro é o departamento do desejo, onde operam os propósitos e as aspirações. É dali que brota o estímulo para o trabalho, para a ação e para a busca de algo que se quer realizar. O desejo aparece, portanto, como força mobilizadora. Em seguida surge o departamento da inteligência, responsável por dilatar os patrimônios da evolução e da cultura. Isso significa ampliar aquilo que o espírito adquire ao longo da existência, tanto em conhecimento quanto em capacidade de compreender, discernir e progredir. A inteligência expande o acervo interior do ser. O terceiro setor é o departamento da imaginação, que amealha as riquezas do ideal e da sensibilidade. A imaginação não é apresentada como fantasia vazia, mas como faculdade que recolhe e organiza valores, imagens, aspirações elevadas e percepções sensíveis. Ela participa da construção do mundo íntimo. O quarto é o departamento da memória, que arquiva as súmulas da experiência. A memória guarda o que foi vivido não apenas como repetição de fatos, mas como síntese da experiência acumulada. O trecho ainda afirma que há outros departamentos não nomeados que igualmente definem os investimentos da alma. A ideia central é que toda atividade mental contribui para aquilo que o espírito aplica em si mesmo e leva adiante em sua jornada. Nível simbólico. O primeiro grande símbolo é o do escritório. Um escritório não é lugar de improviso caótico, mas de organização, trabalho, administração e finalidade. Ao comparar a mente a um grande escritório, o texto nos retira da visão simplista segundo a qual a vida interior seria uma massa desordenada de emoções e pensamentos. A mente aparece como uma estrutura de gestão. Há setores, funções, processos e resultados. Isso sugere que a alma precisa ser administrada. Não basta sentir, pensar ou lembrar. É necessário perceber como cada faculdade atua, em que direção trabalha e a serviço de qual finalidade. O símbolo do escritório também sugere responsabilidade. Um escritório mal administrado produz perdas, desordem, atraso e confusão. Um escritório bem conduzido produz ordem, expansão e eficiência. Aplicado ao espírito, isso significa que a qualidade da nossa vida interior depende da forma como governamos os recursos que possuímos. O segundo grande símbolo é o dos investimentos da alma. Essa expressão dá profundidade a todo o trecho. O desejo, a inteligência, a imaginação e a memória não são apenas funções neutras. Elas investem, aplicam recursos, direcionam energia, produzem patrimônio.
Quando o desejo busca apenas satisfação imediata, há um investimento empobrecido. Quando a inteligência é usada para justificar o egoísmo, há mau investimento. Quando a imaginação cultiva inferioridade, medo ou vaidade, ela empobrece o tesouro interior. Quando a memória conserva apenas dor sem extrair lição, o arquivo se transforma em prisão. Mas, quando essas faculdades se orientam para o bem, para o ideal, para a lucidez e para o amor, passam a gerar capital espiritual. O símbolo do investimento mostra que toda vida mental produz consequência. Nada em nós é totalmente ocioso. Pensamentos, aspirações, imagens e lembranças vão formando um patrimônio invisível que sustenta a personalidade atual e influencia o futuro do espírito. Nível espiritual, movimento da alma. O movimento espiritual proposto pelo trecho é o da passagem da inconsciência para a administração lúcida de si. Em geral, o ser humano vive sem perceber a complexidade do que se passa dentro dele. Deseja sem examinar, imagina sem critério, recorda sem filtrar, aprende sem integrar. Essa vida interior fragmentada gera conflitos, porque uma faculdade passa a arrastar a outra. O desejo impulsiona escolhas que a inteligência depois tenta justificar. A memória conserva registros dolorosos que alimentam imaginações perturbadas. A imaginação fabrica cenários que intensificam desejos desordenados. Assim, a alma entra num regime de automatismo. O texto convida a romper esse automatismo. Ele não propõe repressão das faculdades, mas ordenação. O desejo não deve ser anulado, mas educado. A inteligência não deve ser idolatrada, mas iluminada moralmente. A imaginação não deve ser desprezada, mas elevada. A memória não deve ser temida, mas transformada em síntese de aprendizado. Há aqui uma visão profundamente espírita. O espírito progride à medida que aprende a usar conscientemente as potências que já possui. O problema não é ter desejo, mas desejar mal. Não é ter imaginação, mas imaginar sem verdade e sem direção. Não é ter memória, mas viver escravo do passado. Não é ter inteligência, mas utilizá-la sem consciência. Nesse sentido, o trecho se relaciona diretamente com a lei do progresso. A inteligência dilata patrimônios. A memória arquiva experiências. A imaginação reúne ideais. O desejo estimula o trabalho. Tudo aponta para uma alma em construção. Mas essa construção não é automática. Ela depende do livre-arbítrio, porque os investimentos da alma resultam das escolhas íntimas que fazemos todos os dias. O que pensamos com frequência, o que desejamos em silêncio, o que alimentamos em nossa sensibilidade e o que retemos na memória moldam o rumo da existência. Há também um apelo à integração interior. Didaticamente, os departamentos aparecem separados, mas na realidade um trabalha para o outro. O desejo precisa da inteligência para não se corromper. A inteligência precisa da imaginação para não se tornar seca. A imaginação precisa da memória para ganhar densidade. A memória precisa da inteligência e da vontade para se converter em sabedoria, não em apego. O movimento espiritual maduro é, portanto, o de harmonizar as faculdades sob uma direção mais alta. Essa direção no horizonte espírita é a vontade esclarecida pela consciência e alinhada com as leis divinas. Nível vivencial consciencial, aplicação pessoal. Na vivência prática, esse trecho convida a uma auto-observação concreta. Ao longo do dia, podemos identificar qual departamento está mais ativo em nós e como ele vem operando. No campo do desejo, a pergunta essencial é simples: o que tem me movido? Nem todo trabalho nasce de um ideal nobre.
Às vezes o esforço diário é alimentado por vaidade, disputa, medo de perder, necessidade de aprovação ou impulso de compensação. Outras vezes, nasce de propósito, responsabilidade, vontade de servir e desejo sincero de crescer. Observar isso muda a qualidade da ação. O mesmo ato externo pode ter raízes íntimas muito diferentes. No campo da inteligência, a aplicação pessoal exige honestidade. Posso estudar muito e ainda assim não me transformar. Posso acumular leitura, conceitos e argumentos, usando tudo apenas para impressionar, dominar conversas ou proteger antigas posições. A inteligência só dilata o patrimônio do espírito quando se converte em discernimento, humildade e capacidade de rever a si mesmo. Ela é valiosa quando ajuda a compreender a vida, a reconhecer limites, a corrigir rumos e a servir melhor. Quanto à imaginação, o texto pede vigilância amorosa. Grande parte da vida íntima se forma nesse campo. Imaginamos diálogos, conflitos, triunfos, fracassos, ofensas, defesas, afetos e futuros possíveis. Se a imaginação se enche de ressentimento, medo e fantasia inferior, ela passa a construir internamente o ambiente em que depois viveremos psiquicamente. Se, ao contrário, ela recolhe as riquezas do ideal e da sensibilidade, pode tornar-se oficina de renovação. A imaginação elevada prepara atitudes mais nobres, amplia a empatia, sustenta a esperança e dá forma a projetos coerentes com o bem. A memória, por sua vez, pede um trabalho de depuração. Todos trazemos arquivos internos. Alguns registros nos fortalecem, outros nos paralisam. A questão não é apagar o passado, mas descobrir que súmula estamos extraindo dele. Uma experiência difícil pode virar amargura ou sabedoria. Uma humilhação pode virar trauma repetido ou aprendizado sobre humildade e verdade. Um erro pode gerar culpa crônica ou responsabilidade transformadora. Quando a memória deixa de ser depósito bruto e se torna síntese lúcida, ela passa a cooperar com a evolução. Na prática, viver esse trecho é aprender a fazer auditoria interior. Em certos momentos, o problema principal estará no desejo desgovernado. Em outros, numa inteligência fria. Em outros, numa imaginação contaminada. Em outros, numa memória aprisionadora. A consciência vai identificando onde estão os vazamentos de energia e onde os investimentos precisam ser redirecionados. Isso é reforma íntima em linguagem funcional. Não apenas condenar defeitos, mas compreender processos. Não apenas lamentar quedas, mas reorganizar departamentos. Não apenas pedir ajuda espiritual, mas abrir em si espaço real para a ação dessa ajuda. Perguntas de reflexão. Quais desejos têm dado direção concreta ao meu trabalho e às minhas escolhas? Minha inteligência tem me tornado mais lúcido e mais humilde ou apenas mais argumentador? Que tipo de imagens e ideais tenho cultivado silenciosamente em minha imaginação? As lembranças que mais retornam em mim estão produzindo sabedoria ou repetição de sofrimento? Em que áreas da vida tenho feito de fato meus principais investimentos da alma? Eixos de transformação interior. Da impulsividade à direção interior. O texto convida a reconhecer que desejo não é inimigo, mas força que precisa de rumo. A atitude interior é educar a motivação profunda das escolhas. A armadilha desmascarada é viver movido por impulsos que parecem naturais, mas que silenciosamente governam toda a vida. Do saber acumulado ao discernimento transformador. A inteligência é chamada a ampliar o patrimônio do espírito, não apenas a fornecer informação. A atitude pedida é estudar, pensar e compreender para mudar a si mesmo.
A armadilha é usar o conhecimento como ornamento do ego ou defesa contra a própria renovação. Do arquivo morto à memória sábia. A memória foi feita para guardar a súmula da experiência. A atitude convidada é reler o passado até extrair dele aprendizado, responsabilidade e maturidade. A armadilha é transformar a memória em museu de mágoas, culpas e repetições emocionais.